Obrigada. Boa tarde a todos aqui presentes, vereadores, doutor Júlio, a equipe aí de trabalho, da tesouraria, da contabilidade. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para apresentar a audiência pública do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre desse exercício, não é? Esse quadrimestre foi um quadrimestre atípico, que nós tivemos grandes variações, né, devido à pandemia do Covid. No quadrimestre anterior era tudo uma grande incerteza, nós utilizávamos os nossos próprios recursos para custear as atividades de enfrentamento, e agora, nesse último, que nós estamos prestando contas agora no segundo, já recebemos algum auxílio, né, recomposições do governo federal e alguma coisinha também do governo estadual. A gente vai apresentar isso tudo aqui na sequência, tá bom? Eu vou passando os slides, se tiver algum questionamento a gente para, ou no final a gente pode abrir para perguntas ou alguma coisa nesse sentido. Vamos começar falando sobre as receitas. Esse quadro aqui é um comparativo de receitas do primeiro e do segundo quadrimestre desse exercício. A gente pode identificar que, na média, já foram recebidas 63,69% das receitas de janeiro a agosto desse exercício. Isso demonstra um recebimento equilibrado, porque falta somente 37% para ser recebido até o final do exercício. Também dá para ver que o recebimento em especial das receitas correntes flutuou de 101 para 100 mil reais, totalizando um montante de 201 mil no acumulado do primeiro e segundo quadrimestre. O que são essas receitas correntes? Elas são as receitas tributárias, que são decorrentes de impostos, taxas, contribuições e serviços das autarquias que são prestados aos munícipes. As receitas de capital, elas são decorrentes de alienação de bens, transferências de capital ou qualquer tipo de receita de capital. Então, dá para ver que o comportamento da arrecadação das receitas ele tem decorrido de maneira linear de janeiro a agosto desse exercício. Aqui nós vamos fazer uma abertura do tipo de receita para vocês terem uma ideia do comportamento delas como um todo. A nossa receita tributária já foi recebida 67% do previsto para o exercício, o mesmo da receita de contribuição. Nós tivemos uma baixa na receita patrimonial e a receita de serviços também tem um nível de recebimento ok. A parte de transferências correntes, que são os recursos que foi comentado anteriormente que foram recebidos, houve esse aumento em decorrência dos valores recebidos para o enfrentamento da pandemia. Mais para frente a gente vai ver que mesmo que com a pequena queda que nós tivemos na arrecadação de recursos, as recomposições e os auxílios foram suficientes para equilibrar as metas fiscais do município. E também temos essas outras receitas correntes que já foi recebido mais ou menos a metade do previsto. Essas outras receitas correntes, o valor dela é referente a doações, multas e receitas não tributáveis. E é esperado que esse valor aumente no final do exercício, quando as pessoas fazem doações para as entidades assistenciais, para as creches e ONGs, quando as doações são feitas no final do ano e redistribuídas no ano seguinte. O valor de baixo são as deduções relativas ao Fundeb, também tem se comportado de maneira linear. Aqui nesse quadro é um comparativo da receita de 2020 para 2019, sempre comparando o segundo quadrimestre. E aqui nós conseguimos ver que houve um incremento de receita no patamar de 12,43%.
tendo sido realizado no segundo quadrimestre de 2020 o valor de R$ 201.375.827. Isso gerou, né, um incremento de 12% em relação à arrecadação do mesmo período do ano anterior. As receitas de capital tiveram uma entrada de 3.123.000, também representaram um aumento de 41% em relação ao segundo quadrimestre de 2019. Isso demonstra que mesmo durante a pandemia, né, houve um incremento de receita na ordem de 12,43% no município. As nossas principais receitas municipais são o IPTU, que tem se comportado muito bem esse exercício. Nós tivemos uma arrecadação de 18 milhões, que superou a expectativa de arrecadação. O ISS, nós tivemos uma ligeira queda nos meses de abril, quando foi suspenso o pagamento por pequenas empresas e MEI, mas isso já foi retomado em julho, então o ISS já está retomando o seu fôlego normal. O FPM também tem se comportado de maneira prevista, não é? Já recolhemos quase 65%. O ICMS tivemos uma leve queda até o mês de julho, mas no mês de agosto ele já retomou os patamares normais e mesmo com essa queda nós conseguimos cumprir as metas todas. O IPVA também teve um aumento bastante considerável, né? Que ele é referente aos repasses dos pagamentos de veículos novos e também os pagamentos de IPVA no começo do ano. O Fundeb também se comportou dentro do previsto, não teve nenhuma variação significativa. Vamos lá para a despesa. As despesas, aqui é a comparação com o quadrimestre anterior, tá? Estamos comparando só o exercício agora de 2020. Até o período, nós arrecadamos 175.402.071 em despesas, gastamos em despesas correntes 175.402.516. Gastamos 59% do previsto em despesa corrente. E de capital, 12,33%, sendo o valor de 5.028.000. O que representa isso? Nós já estamos no mês 8, no mês de agosto, e consumimos em despesa apenas 59,11% do nosso orçamento. Isso quer dizer que houve um contingenciamento de despesas, tendo em vista o enfrentamento da pandemia do Covid. Todos os recursos foram direcionados para o enfrentamento da pandemia. Foram renegociados contratos, as escolas não funcionaram, com isso houve economia de energia, de transporte e coisas nesse sentido, que fez com que as despesas do município ficassem em 59% do previsto até esse momento. Aqui nós temos um comparativo das despesas correntes de capital do ano de 2020 em relação ao ano de 2019. Nesse sentido, houve um aumento de despesas de 11,93%. Mas, como nós pudemos ver em slides anteriores, o aumento da receita foi superior a 11,93%, o que nos propiciou um equilíbrio na realização das metas fiscais. O total de despesa corrente liquidada foi de 175, como nós já vimos, tendo tido um aumento de 11,84% e o de capital 5,028%. Também um aumento de 15,10% em relação ao mesmo ano de 2019. As despesas de capital são referentes a investimentos no montante de R$ 4.083.380 e a amortização da dívida alcançaram um montante de R$ 944.660.
esse é um quadro de comparativo de receitas e despesas. Aqui a gente vai conseguir demonstrar direitinho o equilíbrio das contas. A receita arrecadada pela administração indireta foi de 188.034.149,09. A despesa empenhada, que são os compromissos assumidos com todos os fornecedores do município, foi de 219.334.909. A despesa empenhada quer dizer toda a despesa, inclusive contratos continuados, até o dia 31 de dezembro desse exercício, certo? Com isso, nós tivemos um resultado de despesa empenhada negativo em 31 milhões. Por quê? Porque aqui eu também tenho que empenhar os contratos que ainda não estão liquidados. Seguindo, que nós temos um valor de despesa liquidada de 116.835.462. O que significa isso? Que essa despesa já foi incorrida porque o serviço já foi prestado. Então, se a gente considerar que numa receita arrecadada de 188.034, nós efetivamente recebemos o serviço ou os materiais de 166.835.000, nós temos ainda um resultado positivo de 21.198.686 para cobertura do resultado empenhado, certo? Que é aqueles 31.300. E ainda nós temos para realizar as receitas dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, isso demonstra que nesse momento nós teríamos um caixa de 21 milhões, né, para pagar ainda uma despesa futura, que nem sequer está liquidada, de 31 milhões. Para a administração indireta, que é o SAI, foi arrecadado um volume de 16.465.000, empenhado 19.921, com o resultado, com os empenhados, que é o mesmo raciocínio, até o final do ano, negativo em 3.456. Em compensação, foi liquidado 13.595, que faz com que o total arrecadado de 16 menos a despesa liquidada de 13, haja um caixa de 2.870 para cobrir um resultado empenhado de 3.456 até o final do exercício. Comparando o consolidado, né, da Prefeitura, da Câmara e do SAI, nós podemos ver que uma receita arrecadada de 204.499.453,81 é mais do que suficiente para cobrir uma despesa liquidada, que é o serviço prestado e o material de consumo recebido, de 180.430, restando um resultado líquido de 24.068.896,34. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os limites constitucionais, que são os mínimos de aplicação que o município deve fazer, né, pelas determinações legais. Esse quadro aqui demonstra a evolução da despesa de pessoal e da receita corrente líquida. Se nós identificarmos o valor da receita corrente líquida, quando comparado ao segundo quadrimestre do exercício anterior, era de 262.165.014, nós subimos para uma RCL de 302.902, demonstrando um aumento mais ou menos de 16%. E também podemos comparar com o quadrimestre anterior, com uma arrecadação de 287.356.1515 para o atual de 302.902.221. Nesse comparativo, nós temos um limite máximo de gasto com pessoal de 54% e o limite prudencial de 51,30%. Nesse momento, o município de Amparo tem um percentual consolidado de despesa líquida de pessoal de 41,14%. Esse quadro demonstra a aplicação da saúde no município com recursos próprios.
Aqui não entrou aqueles recursos que nós recebemos de transferência do Covid. Esses recursos nós vamos dar uma olhada mais para frente. Esse valor aqui que nós estamos descrevendo agora é o percentual aplicado com base nas transferências de impostos municipais. As despesas totais em ação de saúde, com base nos recursos próprios, foi empenhada 26% da nossa despesa com gastos em ações de saúde. E liquidado, que quer dizer que o serviço já foi prestado, o material já foi entregue, 23%. Então, 23% seria 30.770.459,96. O que compõe esses 23% dos gastos com recurso próprio em saúde? Podemos ver aqui na tabela abaixo, tem a parte de administração geral, assistência hospitalar e ambulatorial. A gente pode ver que 18% dos 26% são referentes à assistência hospitalar e ambulatorial. Para atenção básica, foram 10.827.157, que correspondem a 15% do valor empenhado. Então, voltando, né, só para concluir, foi empenhado 26% reservado, não é do nosso orçamento de recurso próprio, 26% em gasto com saúde, sendo desses gastos 18% em assistência hospitalar e ambulatorial e 15% em atenção básica com a saúde. Então, aqui demonstra o cumprimento, né, do limite mínimo de 15%. Esse quadro demonstra a aplicação de ensino dos 25%, também 25% sobre as transferências de impostos, né, da prefeitura. Até o final de agosto, foram empenhados 38.706.424, que corresponde a 29% dos impostos e transferências de impostos municipais. E liquidado, que quer dizer o serviço já prestado ou o produto já entregue, 26% do nosso orçamento da arrecadação de impostos. Isso demonstra também um atendimento das metas de aplicação de ensino do município. Tá? Aí o que pode ser dito nesse slide? O percentual está sendo atendido, apesar de não haver o período letivo, as crianças não estarem na sala de aula, porque o que foi feito pela secretária de saúde foi decidido que as escolas seriam reformadas nesse período. Então, o recurso que está sendo economizado, mais as transferências que estão sendo recebidas, estão sendo utilizadas nesse momento para que sejam reformadas os prédios e os próprios referentes à educação do município. Próximo. Esse aqui trata da aplicação dos recursos do Fundeb. O Fundeb nosso, ele é aplicado totalmente nos profissionais do magistério. 100% do nosso Fundeb é aplicado em folha de pagamento. Aqui a gente pode ver que foi empenhado um valor de 15.815.962,69, que corresponde a 100% do valor do Fundeb, e foi liquidado o mesmo valor, foi empenhado e pago já na sequência. Aqui esse quadro é meio que um comparativo entre as receitas e as despesas fiscais do município. As receitas, a gente pode ver que tem as correntes e as de capital, como nós vimos nos slides anteriores, não é? Que nós tivemos um incremento de 72% nas receitas correntes, e no total das receitas, 63,68%, mas se a gente considerar as aplicações financeiras e o total das deduções, o aumento das receitas foi de 67%, contra uma despesa de 56%.
que seria despesas correntes de capital, os encargos da dívida e amortização da dívida. O que isso demonstra? Que nós tivemos mais receita do que foi executado nas despesas. Isso faz com que o resultado primário do município seja maior, né, as receitas do que as despesas, e demonstrando que ele é superior à meta estabelecida na LDO. Aqui cabe, eu acho que, demonstrar como que variou a nossa receita própria no período da pandemia, do Covid. Nós tivemos um impacto significativo nos meses de abril a agosto. Aqui nós temos o valor de 2019, orçado em 2020 e arrecadado em 2020. Na próxima coluna foi feito um comparativo da receita arrecadada em 2019 e 2020. Esse comparativo demonstra que houve uma frustração ou uma falta de arrecadação de acordo com a previsão de 6.807.000, uma queda média de 9%. Se a gente comparar o que foi orçado em 2020 de receita própria do município com o que nós arrecadamos e orçamos, houve uma queda de 9.261.000 de arrecadação de receita própria, uma queda média de 13%. Mas vocês podem ver que começou com uma queda de 21, 23, 8, 19, e no mês de agosto já houve a retomada da arrecadação de recurso próprio, fazendo uma queda média de uns 13%. Nesse mesmo período, nós recebemos auxílios e recomposições de receita, tá? Que foram aqueles 8 milhões que o município recebeu com as deduções 7.920. Esse 7.920, descontado dos 9.261 que nós recebemos a menos, nos meses de abril a agosto, fizeram uma variação de receita negativa de 1.341.000, ou 1% da previsão total de arrecadação. Só que se a gente pegar também janeiro a março e colocar nessa conta, nós tivemos um aumento na arrecadação de 555.036,17. Se a gente totalizar esses valores, o 557.036 mais 1.341.000, nós chegamos de janeiro a agosto com valor de receita, né, receita própria, com 783.000 negativo, tá? Num orçamento bem maior. Então, nós tivemos uma variação menor, uma queda menor que 1% da nossa receita prevista. Aqui está a abertura dos auxílios e recomposições que nós recebemos. Nós recebemos 717.569, que foi direcionada à Secretaria de Saúde. 66.659,43, que foi direcionada à Secretaria de Assistência Social, exclusivo, é para uso exclusivo na saúde e assistência social. E 5.283.000, que foram de livre utilização. Tá? Essa foi a recomposição que a gente recebeu referente à Lei 173/2020, o artigo 5º, inciso 1º, utilização exclusiva. O próximo é livre utilização. Também recebemos o apoio financeiro dos municípios para a recomposição de 1.852.000, fazendo um total de 7.920.091. Esse foi o valor que nós recebemos para fazer a recomposição da perda de arrecadação aqui dos 9.261 que a gente falou no slide anterior. Aqui tem uma lista de todos os recursos que foram recebidos pelo município para enfrentamento do Covid.
Tudo que foi recebido diretamente para utilização na Secretaria de Saúde, os recursos estaduais e federais, recebemos recursos para custeio, para investimento. Aqui tem todo o embasamento, né, as portarias e as resoluções. Também foi recebido recurso direcionado à Secretaria de Assistência Social, recursos federais e estaduais, e também foi recebido um recurso para volta às aulas na Secretaria Municipal de Educação. O total de valor recebido de transferências, né, estaduais e federais para enfrentamento para o Covid de janeiro a agosto desse ano foi 15.499.507,42. Toda a utilização desse recurso está descrita no site da Prefeitura, no portal da transparência, né? Tem um ícone específico na primeira página. Lá vocês conseguem ver toda a utilização desses 15 milhões. E eles foram feitos convênios para os hospitais, foram comprados EPIs para o pessoal de saúde, houve ajuda para montar os polos, o pessoal da assistência social com morador de rua. Então, há toda uma gama de despesas que foi efetuada com esse recurso aqui, que está no site da Prefeitura. Para fechar, né, eu acho que o que a gente consegue vislumbrar com tudo que já foi apresentado, né? O total de receita que nós recebemos nesse segundo quadrimestre, primeiro e segundo quadrimestre, no acumulado, foi 204.499.453,81. E tivemos uma despesa liquidada de 180.430.557. Nesse momento, há um superávit na execução orçamentária decorrente dos auxílios e recomposições que nós recebemos, né, do ICMS e do FPM, e também nas transferências que foram recebidas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Por exemplo, pode ter sido feito um convênio com o hospital e esse convênio ainda não foi totalmente liquidado. Então, demonstra-se que há recurso suficiente para utilização nesse convênio para compras futuras, né? Eu acredito que está demonstrado dessa forma o cumprimento das metas de gestão fiscal, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E estou à disposição dos senhores para qualquer questionamento ou discussão para qualquer tópico aqui que já foi apresentado. Tá bom? Não sei se há qualquer questão. Júlio, o Dil, a vereadora. Vou tirar a máscara. Boa tarde, Débora. Boa tarde, vereador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Chegou um projeto aqui pra gente para dar uma subvenção, não sei se subvenção, passar um valor para a Santa Casa de 4 milhões de reais, certo? Certo. E aí a comissão nossa de Justiça e Redação, pediu o plano de trabalho, né? Porque foi mandado para cá o projeto, sem plano de trabalho e sem estar previsto no orçamento do município. Eu queria só saber o seguinte, aliás, não chegou ainda, a gente está aguardando, né? Não sei como é que vocês estão tratando isso, se é a Santa Casa que tem que tratar isso, né? Da questão do plano de trabalho, acho que é a Santa Casa, né? Eu acredito que a proposta do plano de trabalho tem que vir da Santa Casa, ela tem que dizer o tipo de serviço que ela vai prestar com o recurso. Mas esse plano de trabalho, ele tem que ser avaliado e aceito pela Secretaria de Saúde, né? Isso. E aprovado pelo prefeito, e também pela pessoa que é responsável pela intervenção do hospital. O que quer dizer? Que a Santa Casa pode pedir e demonstrar a necessidade de recurso, mas essa necessidade tem que vir embasada realmente num plano de trabalho, e esse plano de trabalho tem que ser analisado tecnicamente na Secretaria de Saúde, aprovado,
A partir desse momento, viria para a nossa secretaria, que é de Fazenda, não é? Para verificar a possibilidade orçamentária de execução desse convênio, subvenção que você falou? Desse novo projeto. Uma subvenção, né? Que seja subvenção. Isso. Então, acredito que ela seria pertinente mediante um plano de trabalho e a comprovação de dotação orçamentária para a efetivação. É isso que eu queria perguntar, porque a interventora, ela pediu mais um prazo para a gente, né? Mais, acho que 10 dias, 15 dias, que já tinha feito o plano de trabalho e que estava aguardando a previsão do orçamento que você ia estar fazendo, tal aí. Na verdade, a pergunta é o seguinte: eu queria saber, existe essa previsão de orçamento de 4 milhões? Não é o foco agora dessa nossa reunião. Eu aguardo receber. Sim, só uma pergunta. Eu aguardo receber esse plano de trabalho autorizado pelo Vinícius, né, que é secretário de Saúde. Esse valor vai ser reavaliado pela nova administração da Santa Casa, tem uma nova administração trabalhando lá, vai ser feita uma reunião conjunta técnica entre a Secretaria de Saúde, a nova administração e o prefeito para fechar o valor, né, para bater o martelo no valor, depois viria para nós para demonstrar a possibilidade orçamentária. Sim. Dependendo do valor, como você viu que o orçamento está equilibrado e até um pouquinho superavitário, eu não vejo grandes problemas. Tá? Mas o valor ainda não está fechado. Eu até participei de uma reunião que está sendo assim discutido o valor e o plano de trabalho mesmo. Então tá bom. Tá bom? Era isso que eu ia perguntar somente. Tá bom. Obrigado. Beleza, obrigada a você. Débora. Pois não. A gente vê aqui que a condução, né, a demonstração das contas, como foi apresentado aqui, estão em ordem, né? As receitas superiores às despesas. E eu fiz uma comparação na receita corrente líquida, até pedi para o Matheus me passar, de setembro do ano passado, os 11 meses anteriores. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que talvez você tenha resumido aqui. Aqui, né? De setembro de 2019 até agosto agora de 2020. Esses valores aqui embaixo são... Começa com 118.717. Não, aqui é da despesa, né? Evolução da despesa com o pessoal. É despesa com o pessoal, não tem da RCL aqui. Eu só tenho do exercício anterior. Eu tenho... Você tem aí? No meu computador, não tenho aqui. Mas o que eu observei é que houve um crescimento na receita corrente líquida de setembro, os 11 meses anteriores, outubro, os 11 meses anteriores e assim por diante. Quando chegou na pandemia, teve ali uma pequena redução, se não me engano, no mês de maio. Pequena. Abril caiu um assim, pouco considerando o tamanho da pandemia, né? Da pandemia, acho que reduziu ali em torno de 2 milhões, alguma coisa assim. Mais ou menos. Mas no mês de junho houve uma recuperação forte. Sim. O que impactou a receita no mês de junho deste ano? Junho. O que aconteceu? O ISS parou de ser cobrado dos micro e pequenos empresários no mês de abril e voltou a ser cobrado em julho. Né? Em julho também a gente começou a receber as transferências do governo estadual e federal para o enfrentamento do Covid. E você vê que esse auxílio que nós recebemos foi para cobrir a nossa perda do FPM e também para cobrir um pouco a perda do ICMS. Certo. Então, já houve uma compensação da perda que nós tivemos. Nós começamos a receber os recursos e isso já provocou um equilíbrio. Esse ano, né, em especial, janeiro, fevereiro e março foi muito bom para a parte de arrecadação de receitas, porque tem o IPTU, a cota única, tem o IPVA. Março equilibrou, abril começou a cair. Abril e maio caiu bastante. Se olhar aqui na nossa planilha, em junho a queda já não foi tão acentuada e nós começamos a receber a recomposição e os auxílios, né, do governo estadual e federal. Quando a gente olha também, faz essa mesma comparação na receita tributária própria
do mês de referência e os 11 anteriores... Excluindo as recomposições, você está falando? Não. Só na linha de receita tributária. Na receita tributária própria, a gente vê também um crescimento. Existe um equilíbrio até um pouquinho favorável, né? Porque se você vê, o nosso ICM vem das indústrias, né, do município. As nossas indústrias são indústrias que não tiveram grande impacto com a pandemia, porque são indústrias essenciais, né? Indústrias de alimentação, de material de higiene e limpeza, de embalagem. Essas indústrias, na verdade, elas cresceram com a pandemia, não é? Eu digo isso porque... Então, isso foi muito bom para o nosso município, em termos de arrecadação, a recuperação e o crescimento das empresas, né? Assim, foi muito rápido, nem deu tempo de cair, já começou a crescer novamente. Porque a Lei Complementar 173, de maio, ela engessou, né? Ela congelou a contagem de tempo, uma série de coisas que a gente está impedido de fazer. Então, por exemplo, a gente tem necessidade de contratação de pessoal. Tem um concurso feito, mas, assim, olhando a lei, talvez eu não possa contratar. Só posso, no caso de recomposição. Reposição, né? E a gente tem um quadro pequeno. Mas eu não estou convencido de que essa lei se aplica no município de Amparo. Por quê? Ela faz referência a um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que fala do estado de calamidade, né? E Amparo não decretou estado de calamidade. Não, nós estamos em estado de emergência. Situação de emergência. Sim, né? Situação de emergência. E olhando... de fato, no decreto constou estado de emergência. Mas olhando o comportamento da receita corrente líquida de 12 meses para trás, né? Aparentemente não houve grande afetação. Agora eu estou vendo aqui que você mostrou que nós recebemos aí os 8 milhões, que deu uma diminuída naquele... equilibrou um pouco. Naquele déficit, né? Isso. Mas também uma contenção nas despesas pode também ajudar. Também ajudou, né? um pouco, com certeza. Ajudou também, né? E pelo que eu vi aqui, tem alguma coisa assim em torno de uns 20 milhões de superávit que está previsto. Mas você vê, né? que nós recebemos de transferência 15 milhões, né? Para uso exclusivo no Covid, mais 8 de recomposição. Certo. Então, o superávit é decorrente destes recursos e não da nossa receita própria. Certo. Nós esperamos que seja, né? Até o final do ano, decorrente da nossa receita aparentemente própria. A economia está tá andando bem. Né? Então, mas voltando no nosso estado de emergência, a gente não pode ver o município de maneira isolada, né? Partindo do ponto que a gente está na federação, que está em calamidade, né? No estado, que também está em calamidade. Eu acho que a gente segue todo um contexto desse ordenamento, né? E a gente tem que estar dentro da Lei Complementar 173 também. Inclusive, foi discutido isso hoje de manhã, não é? Que nós apresentamos o orçamento, tudo hoje de manhã. É uma das premissas para a previsão orçamentária. É a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 173. Tá bom? É isso. Mais alguma coisa? Ô, Débora. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, senhores aqui presentes também. Mais uma vez, parabéns pela exposição. Muito obrigada. Pelos números, obrigada pela descrição. Pela presença. Imagina, que isso. A gente tem que estar meio que por dentro só para tentar entender um pouco os números. A gente não é nossa praia, né? Mas a gente está... A gente está aqui à disposição para explicar o que for necessário. Então, pelo que eu entendi, né? Desculpe a minha ignorância e até me corrija se eu vou ser bem assim, no grosso modo de perguntar. Pelo enfrentamento do Covid, que foi mais ou menos os 15 milhões, né? De total, que foi a despesa arrecadada, e tem toda... Lá no site da prefeitura tem as descrições para onde foi, tudo direitinho, graças a Deus, tranquilo. Quem quiser acessar, acessa lá. Mas o que eu entendi de tudo que você falou, que tem alguma coisinha em caixa, né? Tem. Se eu não me engano, uns 21 mil e alguma coisa. 24. Isso, 24 mil. E de despesas que ia pagar até o final de dezembro, até o final do exercício, mais ou menos uns 31.
mil, né? Isso. Então, 31 milhões. deixa eu perguntar para você para me entender. E ainda tem tem ainda a receber assim, Tem, tudo? a gente então, ainda tem. Só para mim fazer uma matemática de 2 mais 2, 4, tira assim. A gente tem que receber ainda, né? Tem que receber e computar nesse slide, que nós já recebemos toda a arrecadação de impostos, tributos e transferências de setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, aqui está a despesa até o final do ano. Certo. Só que a receita, faltam 4 meses de arrecadação. Falta o último quadrimestre. Então, pela nossa experiência, né, nesse trabalho, nós vemos que a situação é bastante favorável. Confortável. Nesse momento, né? É bastante favorável. Que nós, nesse caso, desse slide que você está falando, né? Nós temos um resultado líquido positivo de 21 milhões, porque a gente, nesse momento, tem que pagar 166 e não 219. Não sei se eu estou explicando corretamente, de um jeito claro. Por exemplo, eu tenho um contrato. O contrato começa em janeiro e acaba em dezembro. Entendi. Nesse momento, eu tenho que pagar, que aqui até agosto, eu tenho que pagar até o mês de agosto, certo? Tá. Que é o que está escrito aqui na despesa liquidada. Só que eu tenho que guardar recurso até dezembro, que está escrito aqui no resultado empenhado, 31. Então, aqui está demonstrando que eu tenho que pagar 31, mas eu tenho que colocar aqui a arrecadação de setembro, outubro, novembro e dezembro. Falta 4 meses de arrecadação. Mais ou menos assim? Quantos? Então, se a gente pegar... Se for tudo bem, se todo mundo for direitinho aí. Né? Ó, se a gente pegar a arrecadação que a gente teve aqui na administração direta, de 180 milhões, 188,034, dividir por 8 meses, a gente recebe... por mês, 23 milhões e meio. Uau, bom. Né? Se continuar nessa tocada, vezes 4 meses, seria 94 milhões. E a gente deve 31. Até hoje, né? Não, tranquilo. Desculpa, até o final de agosto, que é o que nós estamos prestando contas. Então, a estimativa é boa. Tá bom. Então tá bom. É isso. Obrigado. Obrigado a você. Não sei se mais alguma coisa, alguém... Não? É isso? Então eu agradeço aqui a presença de vocês, vereadores, muito obrigada por terem vindo, doutor Júlio, o pessoal aqui da equipe técnica, a equipe da contabilidade, da tesouraria, muito obrigada aí ao pessoal que nos apoia no dia a dia. E nós estamos aí à disposição para qualquer esclarecimento futuro que for necessário, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada.